Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo notícias de fundos imobiliários e hoje nós vamos falar do HGCR11, né? Que era um fundo imobiliário que pertencia ao Credit Suisse, né? Mas agora vai passar a ser administrado pelo Pátria Investimentos, né? Ele é um fundo de papel, ou seja, ele é um fundo de recebíveis, né? A sua cotação está R$ 102,17 no dia de hoje, né? Uma notícia super importante, entregou nos últimos 12 meses 13,39%, ou seja, entregou mais do que o MXRF11, né? E somente agora, no final do mês de dezembro, é que ele atingiu o seu preço sobre o valor patrimonial acima de 1. Então, ele ainda é uma oportunidade? É. Mas essa oportunidade já está passando. Por quê? Porque a cotação subiu, né? E agora ele está passando de 1. E eu sempre dou essa dica para vocês. Não vão comprar fundo de papel acima de 1, só se ele for muito bom, né? O HGCR11 ele está na última janela dele, né? Porque não indico comprar, né? Ninguém aconselha comprar fundo de papel maior do que 1, por melhor do que seja, porque fundo de papel é dívida e dívida não se valoriza. O que se valoriza é fundo de tijolo, né? Então ele está aqui 1,01, né? Liquidez 3,7 milhões, né? A valorização na cota, né? Que muita gente acha que essa valorização aqui na cota é uma valorização no papel, não é, né? Porque quando você empresta 1 milhão para uma pessoa, você emprestou 1 milhão. Você vai receber uma taxa adicional? Vai receber, mas você emprestou 1 milhão. Já quando você tem um imóvel de 1 milhão, ano que vem este mesmo imóvel vai valer mais do que 1 milhão. Então vocês estão entendendo que o imóvel ele possui uma valorização patrimonial. Fundo de papel não tem valorização patrimonial. Se quiser aumentar o patrimônio, tem que fazer novas emissões, né? Então, a cota dele subiu 14,56%, né? Ou seja, como nós podemos observar, depois da pandemia ele só sobe, né? Lembra muito o MXRF11, né? O MXRF11 também teve essa super subida que o HGCR11 também tem. Vamos descer para cá. No caso, se você tivesse investido há 5 anos atrás só de valorização da cota, né, você teria 502,64 só de valorização, né? Ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 0,8, ou seja, abaixo de 1. Né? Ainda tem um bom número de cotistas, né, que é 104.417, né? Eles concentram mais de 15 milhões de cotas. Seu valor patrimonial por cota R$ 100,79, né? Seu valor patrimonial 1,5 bilhões. E aqui está, né, uma das coisas mais bacanas deste fundo. Entrega R$ 1 de rendimento, né? Mesmo aí com a Selic caindo, ele segue entregando R$ 1, né? Se nós formos olhar aqui do ponto de vista de rentabilidade, por que que ele é um dos fundos mais seguros? Porque ele tem mais de 10 anos. Ele tem uma experiência com papel, ele tem uma experiência com dívida que nenhum outro fundo tem, né? Então, você que não quer ter fortes emoções, HGCR11 ele é o último fundo para começar.
né? Basta você ver, tem mais de 10 anos. Então, ele tem uma experiência com empréstimo, né, que nem o outro fundo imobiliário possui, né? Se nós olharmos os últimos 5 anos, evidentemente ele vai bater o CDI. Se olharmos os últimos 2 anos, né, ele bateu o CDI, mas agora está começando teve uma pequena queda por causa que a Selic está caindo, né, e ele tem uma pequena exposição à taxa Selic, né. Se nós formos olhar aqui embaixo, o dividendo, né, dividendo atual 13,39, e essa daqui é a informação mais importante, ó. Dividendo médio dos últimos 5 anos, 12,15. Um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos, nos últimos 5 anos entregou 12,15. E você vê nitidamente a subida dele, se manteve em patamares elevados enquanto a Selic esteve alta, e agora que a Selic está caindo, ele está caindo também, né? Só que ele está caindo e a cota também está caindo. Então o dividendo ele fica mais alto, né? O dividendo acaba ficando mais alto, né? Do ponto de vista, se você tivesse comprado uma cota dele até o dia 30 de novembro, agora dia 14 você iria receber R$ 1 de dividendo por cota, certo? Vamos lá para a carteira dele, ó, HGCR11, né? Você vem aqui no relatório do investidor e vai clicar aqui no mês de outubro, né? E o que que nós podemos observar aqui, né? Principalmente na carteira dele, eu queria mostrar para vocês, ó, é para quem ele empresta. Segundo a classificação de risco AAA, que é o mais seguro, para BB-, que é o menos seguro. Então, mais de 50% dos papéis estão emprestados para AAA e A-, né? Ou seja, ele consegue emprestar para excelentes pagadores. Então você não vai ter emoção, ou seja, você não vai ter o choque de acordar um dia e ver este fundo se transformar em um IRDM11 da vida, um HCTR, um DEVA, você não vai ter esse tipo de experiência. Segundo ponto, os empréstimos estão espalhados por várias regiões do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? Principalmente, né? Local onde ele acaba emprestando. O empréstimo IPCA mais 7,7. Bacana, né? 61% da carteira é IPCA mais 7,7, ou seja, se a inflação disparar, bacana para o fundo. Se a Selic voltar a subir, bacana para o fundo. Por quê? CDI mais 3,6 é 38,9 da carteira. Ora, se com Selic alta, olha como é que ele subiu. E ele só tinha quanto exposto da carteira? 38. Imagina quando o IPCA começar a subir. Então vocês vão ver isso daqui subindo de novo. Por quê? Porque ele subiu mesmo a carteira não tendo uma alta concentração em CDI, só 38,9. Imagina quando o IPCA começar a disparar o tanto que ele não vai subir. Primeiro que ele vai se recuperar da queda do CDI e vai começar a subir mais alto do que o CDI subiu, né? É o que nós esperamos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, né, para ver a questão da carteira dele de CRI. E isso é o que eu acho mais bacana, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais bacana. É a questão da exposição, né? 0,07, 0,6, né? Que é o PL, na verdade, né? As taxas médias, né? Baseado em cada um deles, os LTVs, né? A quantidade, a posição de emissão, né? Qual indexador e quando são os vencimentos do contrato, né? Como você pode observar aqui tranquilamente, né?
observando aqui a maioria dos contratos, né? Você pode continuar aqui vendo, ó. A maioria dos contratos eles vão se vencer somente depois de 2030, né? Embora tenha alguns que já tenham vencido, né? Mas a maioria deles é 2030, né? A maioria dos contratos aí vão se vencer no ano de 2030, né? Então, excelentes contratos aí, né? E uma coisa também que chamou a atenção, que a gente precisa ficar de olho no HGCR11, é o início desses contratos, ó. Ó, contratos bem recentes, né? Ó, contratos de início, né, em 2020, 2021, 2022, né? Ó, quantidade de contratos em 2022, contratos agora em 2023, né? Então você compra ele e você fica despreocupado, porque a maioria dos novos contratos que ele fez foi no ano de 2020, 2021, 2022 e 2023. Então você pode ficar aí despreocupado. O ruim é que se esses contratos fossem vencer agora, pelo contrário, esses contratos foram feitos e o rendimento ele vai vir, certo? Então aí um bom fundo imobiliário, né? Estude ele, né? Vê se ele faz sentido na sua carteira, né? Só chamando mais uma vez a atenção de vocês, que ele tem uma maior exposição ao IPCA, né? Então ele se beneficiou muito da subida do CDI, mesmo tendo uma menor exposição ao CDI. Então, quando o CDI caindo, a tendência é a inflação começar a subir, né? Porque o que mantém a Selic, que mantém a inflação controlada é a Selic. Se essa Selic ela começa a baixar, a tendência é a inflação começar a escapar, certo? Então, uma ótima dica aí para vocês, né? Não é uma recomendação de compra, não é nenhuma recomendação de venda, mas é importante vocês analisarem, vocês avaliarem se faz sentido ou não dentro da carteira de vocês, né? Também, se você já tiver algum fundo imobiliário que tem esse tipo de comportamento, cuidado com a concentração, né? Tem muitos fundos com o mesmo perfil, né? Então, é sempre bom diversificar. A diversificação é sempre a melhor alternativa. Um abração a todos, comentem, curte, segue aí o nosso canal, compartilha, que é para o YouTube seguir aí, né, distribuindo o nosso conteúdo e o nosso canal seguir crescendo todos os dias, trazendo notícia de fundos imobiliários. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.